E aí, pessoal, tudo jóia? Tranquilo? Vamos então voltar com o nosso conteúdo. Nessa que é a nossa segunda aula sobre esse assunto. Muito bem, vamos lá então. Olha só, nós havíamos falado então o seguinte, né? Que nem toda sociedade vai ter o mesmo calendário para marcar os seus eventos históricos. Alguns se orientam de uma forma, outros se orientam de outra forma, tá? Porque nós até já falamos isso em sala de aula, que nem toda cultura, obviamente, tem que ser idêntica às demais, não é? Então, quando o assunto é contagem de tempo, sempre há uma certa confusão para tentar entender esse conceito, porque os povos não se organizam da mesma forma para organizar o seu próprio calendário, tudo bem? Então nós falamos lá na aula 1, e essa é a aula 2 do caderno 2, estamos na aula 6, tá? Então é a segunda aula sobre esse assunto, tudo bem? Então nós falamos sobre o calendário cristão, que tem por base no seu ano 1 o nascimento de Cristo, e também um calendário islâmico, tá? Ou muçulmano, é a mesma coisa, que tem na Égira o seu ano 1. O que é a Égira, professor? É a fuga de Maomé, do profeta Maomé, esse cara aqui, ó, que vai fugir de Meca para a cidade de Medina. Ele foge da cidade de Meca para a cidade de Medina, ok? Muito bem. Isso então nós já vimos. Notem que na outra aula eu marquei o meu texto e agora não está marcando, ó, tá vendo? Muito bem. Então olha só, um conceito muito fácil aqui, ó. Como eu já tinha falado, a sigla AC significa antes de Cristo, tá? Da mesma forma como a sigla AH significa antes da Égira. Quem vai usar o AC? Povos que usam calendário cristão ou gregoriano. Quem vai usar o AH, ou antes da Égira? Povos que usam o calendário islâmico ou muçulmano, tá? Muito bem. Só que para nós que seguimos o calendário cristão ou gregoriano, eu vou usar o nascimento de Jesus Cristo para que eu, com a minha cultura de base europeia, conte os anos, não é, do calendário muçulmano, onde eu vou ter lá dentro desse calendário a fuga de Maomé para Medina, tá? Então, o que acontece aqui? Um problema grande porque cada povo vai tentar contar os fatos do outro povo com base no seu próprio calendário. Tudo bem? Eu sei que pode parecer meio estranho, meio complexo, mas tentem entender o seguinte, ó, cada povo vai tentar julgar a cultura do outro povo com base na sua própria. Isso tem um nome, isso é preconceito, tudo bem? Mas enfim, vamos lá. Outros povos também vão usar outros tipos, diversos tipos de calendário. Tá? Por exemplo, o povo judeu. Os judeus são a base para a religião cristã. Tá? O povo judeu vai ter o seu próprio calendário, certo? Vai contar o seu próprio tempo e um dos itens que eles vão usar para contar o próprio tempo é quando o Abraão, o patriarca Abraão, tá? E toda a sua tribo, vejam aqui a imagem da sua apostila, fogem da cidade de Ur, na região da Caldeia, lá na Mesopotâmia, tá? E vão para a terra de Canaã, chamada por eles de terra prometida, tá? Então, vejam que o povo judeu é um povo muito importante para a história, um povo muito sofrido ao longo da história, vai ter também a sua própria forma de contar
a sua história, com seus próprios marcos históricos. Tudo bem? Tranquilo, né? Legal. Lá na China, há também um outro tipo de calendário que se baseia em ciclos de 60 anos, tá? Cada ciclo é chamado por eles de tronco celeste, tá? Então, a cada 60 anos, os chineses vão contar um. Claro que isso hoje já não é mais tão usado. A China hoje é um país que está muito integrada ao mercado internacional. É o país que mais exporta e mais importa no mundo, tá? Então, eles seguem um calendário gregoriano de base europeia. Mas isso não impede que na cultura chinesa haja uma outra forma, um outro tipo de contagem de tempo. Tudo bem? Legal. Vejam só. O calendário chinês vai usar também uma espécie de tronco terrestre de 12 anos. E entre os chineses, cada ano vai ter o nome de um animal, tá? Então eles vão usar aqui, ó, o rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cão, porco ou javali. Então, eles costumam dar o nome de um animal para os seus anos, tá bom? Tudo bem? Segundo a ótica chinesa, o líder Buda, que vai fundar a filosofia budista, que mais tarde vira uma religião chamada budismo, tá? O Buda vai reorganizar esse calendário e vai chamar os animais para participar de uma reunião, onde depois disso a cada qual foi associado um ano. Então vejam que quando termina o ciclo dos animais para a China, começa um novo ciclo, tá? Tudo bem? Por que é importante você entender isso? Eu volto a frisar, para que você entenda que nem todos têm o mesmo tipo de calendário. Tudo bem, gente? Tranquilo? Muito bem. Vejam só. Já para os cristãos, né, para a sociedade cristã ocidental, cuja história está profundamente ligada à nossa própria história, é o nascimento de Cristo que vai marcar o calendário. E é a partir daí que a contagem de tempo passará a ser feita, tá? Então entenda que, enquanto para os povos que têm a sua base histórica na Europa, para esses povos o nascimento de Cristo é de grande importância, tá? Para o povo islâmico ou para o povo muçulmano, tá? O nascimento de Cristo já não vai mais ter tanta importância, tá? Então entendam o seguinte, ó, presta atenção, para não me interpretar mal. Enquanto para alguns o nascimento de Cristo é de suma importância, para outros povos a imagem histórica de Cristo já não tem tanta importância como para os muçulmanos ou islâmicos. Tudo bem? Ninguém está falando aqui que uma religião é melhor que a outra, tá? Você tem que entender que cada povo tem o seu próprio modo de vida. Tudo bem? Tranquilo? Vejam só. Então, para os povos islâmicos, a figura de Cristo vai ter uma importância menor, tá? E a figura de Maomé, do profeta Maomé, tem uma importância gigantesca. Tudo bem? É só uma outra forma de interpretar a mesma questão, que nesse caso é o calendário. Certo? Isso vale também para judeus, para chineses, tá? Que vão utilizar marcos da sua própria história para contar a sua própria história. Tudo bem? Muito bem. Então vejam só. Enquanto para nós, então, o ano é 2020, tá? Para os povos de orientação histórica ocidental ou europeia, para outros povos como os islâmicos,
o ano é 1442, tá? Não que eles vivam em outra época histórica, não é isso. É que a contagem do tempo para eles é feita de forma diferente, tudo bem? Então, nesse caso aqui, 1442 seria o ano contado a partir da ótica islâmica, ou 5.781, que seria o ano para os judeus, tá? Então, notem que, como cada um vai ter o seu próprio marco para contagem de tempo, os anos, a partir daí, serão diferentes. Tudo bem? Legal. Olha só. Então, o nosso tempo de aula já se encerrou, tá? A gente vai, então, parar por aqui. Na terça-feira que vem, próxima, eu estarei online à tarde. A Paula vai te mandar os horários para a gente conversar de novo, tirar dúvida e fazer atividades. Tudo bem? Pessoal, por enquanto é isso. Fiquem todos muito bem, tá? Muita saúde para vocês, para a família, para todos nós, inclusive, tá? A gente volta a se falar logo logo. Um abraço e até a próxima.